E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de modelos de gestão, né? Agora nesse modelo emergencial aí, uma vez que a gente tem que estar atento, né? Ter responsabilidade social. Acho que o principal nesse momento não é nenhuma questão de pânico, mas assim, é uma questão de a gente rever os modelos para a segurança de todos, não é isso? Então, antes de a gente começar a falar dos modelos de gestão, dar continuidade ao que a gente já vinha falando em sala, eu acho que cabe aí uma reflexão sobre a resiliência, né? Que é uma das coisas que a gente fala bastante, que o gestor precisa ter. E essa é uma situação que, apesar de atípica, é um exercício para a nossa resiliência. Lembrando que o conceito de resiliência, quando trazemos ele para a organização, é exatamente o poder de você sair do estado em que você estava, se adequar a um novo modelo e conseguir voltar ao normal sem ter maiores danos, maiores impactos. E essa situação que nós estamos vivendo é exatamente isso, né? Um momento para a gente refletir sobre as nossas, os nossos pontos de ancoragem, se nós realmente somos resilientes no momento de necessidade ou se a gente acaba aí simplesmente querendo ir contra e assim por diante. E lembrando que o administrador, o gestor, ele não pode, né? Ele tem que ser resiliente o tempo todo. E assim como para vocês é um novo desafio, aí para nós educadores também, né? Ainda mais eu que gosto de estar com vocês, de discutir, trazer exemplos, ouvir exemplos. E aí eu estou fazendo uma videoaula para a gente poder resguardar a todos aí. E lembrando que vale a pena a gente frisar, apesar de que está todo mundo falando, essa questão da atenção, cuide-se, cuide de você, cuide dos seus familiares, evite aglomerações. Tá aqui, ó, bastante álcool gel o tempo todo, tocou nas coisas, lava a mão, álcool gel, acho que vale a pena a gente frisar. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. A gente vai dar continuidade quanto ao conceito que a gente vinha falando de eficiência e eficácia, e aí nós vamos falar um pouquinho de alguns modelos de gestão e o sistema piramidal do estratégico, tático e operacional e a importância deles. E hoje, apesar de a gente abordar os três nesse sistema piramidal, estratégico, tático e operacional, a gente vai focar no primordial, que é ali o pessoal do tático, ou seja, nós vamos falar do pessoal do gerencial. No slide de vocês aí a gente dividiu a aula nesse primeiro momento, explicando estratégico, tático e operacional, e depois apresentando alguns autores que falam sobre esses conceitos, mas hoje focando no tático, ou seja, na equipe gerencial. Tudo bem? Então, quando a gente fala aí no slide de vocês da etapa do planejamento estratégico, ou seja, a gente já começa a pensar no topo da pirâmide, o que fazem esses profissionais, né? Aí, se a gente parar para pensar, o pessoal do estratégico, eles são responsáveis pelos objetivos organizacionais, né? A equipe estratégica, ela está olhando quais são os principais objetivos, ela tem que determinar esses objetivos para que os colaboradores tenham a diretriz. Mas é só ir lá e determinar esse objetivo? Não. Aí entra o grande desafio, porque esses profissionais, eles têm que ter autoconhecimento de mercado. Não só conhecer do seu negócio, mas conhecer de mercado também. Ou seja, ele tem que fazer análise externa e uma análise interna. Lembram quando a gente usou aquela ferramenta SWOT ou FOFA? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Forças, interno. Fraquezas, interno. E aí, no segundo item da etapa de planejamento estratégico, vocês vão ver que está escrito análise ambiental externa. Olha lá, oportunidades e ameaças. Essas são o quê? São propriamente dita análise ambiental externa. Então, quando a gente pensa numa empresa, a gente vai pensar no quê? A gente vai pensar no que essa empresa tem lá fora como oportunidade e ameaça a partir das minhas expertises. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, uma organização, aquele exemplo que eu gosto de usar, sempre falo para vocês em sala de aula. Você foi desligado de uma empresa, recebeu uma rescisão e aí você adora pizza, não é isso? Eu adoro pizza, então legal, vou montar uma pizzaria.
Antes de eu montar essa pizzaria, o meu planejamento estratégico ele tem que me pautar na possibilidade de sucesso, ou seja, para traçar esse objetivo eu tenho que conhecer desse mercado. Então, pensando no ambiente externo, a primeira coisa que eu vou fazer, olha lá, vou montar pizzaria, legal, onde? Qual é o local que eu vou montar? Depois da definição desse local, qual público eu quero atender? Né? Todos? Ah, não, um público específico? Que tipo de pizza eu vou fazer então para atender esse público? Né? Existem outras pizzarias, como que é o atendimento? A partir de qual horário eles atendem? Né? Então eu tenho que começar a entender o que essas pessoas, aí pensando no externo, o que esse público, essa clientela, os meus concorrentes, o que eles têm ofertado. Então toda essa análise externa vai me dar condição de saber se eu tenho possibilidade de atingir esses objetivos. Né? Depois que eu faço essa análise externa, eu trago isso para uma análise interna. O que é essa análise interna? Eu vou começar a analisar se realmente a minha organização tem condição de atender essa demanda. Quer um exemplo clássico? Aí você monta a pizzaria, não faz uma análise, não vê se existe a possibilidade e de repente, no primeiro dia, tem 5.000 pedidos de entrega de pizza. E você só tem um pizzaiolo produzindo essas pizzas e você só tem um motoboy para essa entrega. Então imagina o seguinte, você tem um grande público querendo o seu produto, mas por não ter feito essa análise de mercado, a sua demanda, ou seja, é maior do que você pode atender. Então perceba, olha o risco que você está correndo de queimar o seu negócio por ter muita oportunidade. Ou agora vamos pensar na questão contrária. Imagina o seguinte, as pessoas gostam, o que você tem é suficiente para atender o que seu cliente quer, então você vai ter lá, sei lá, pedidos de 100 pizzas à noite, você tem condição de atender, o seu pizzaiolo atende, o seu motoboy conhece o local, atende com qualidade, então tudo está funcionando perfeitamente. Só que você simplesmente não pensou que o seu motoboy ou seu pizzaiolo pode se afastar por uma questão qualquer. O filho adoeceu, ele teve uma pequena doença aí, qualquer coisa, enfim, um afastamento repentino, e aí você não tem um pizzaiolo. Perceba, se você não fizer o planejamento estratégico, você não tem condição de atender esses seus clientes. Ah, mas eu não sou habilitado, não tenho habilitação de moto. Legal, a moto vai ficar parada, você não tem condição de atender. Ah, mas eu posso atender de carro. Qual é o custo disso? Então percebam que essa análise do planejamento estratégico está totalmente voltada para atender esse mercado, para atender não só o mercado, mas para atingir os objetivos. E para que isso não aconteça, a gente vai lá para a terceira etapa do planejamento estratégico, que é o quê? Exatamente formulação de alternativas. Por exemplo, se eu não consigo, se eu não posso, na verdade, ficar na mão de um ou de outro da empresa, se eu não tenho condição de pilotar motocicleta, ou não sou um pizzaiolo e simplesmente tenho esse negócio, já parte de uma sensibilidade que tinha que ser percebido lá atrás, mas tudo bem, vamos dizer que já exista a situação. Eu tenho que formular o quê? Novas alternativas. O que eu posso fazer para minimizar esse impacto, chegando também ao mesmo resultado? Ou pelo menos, se normalmente a minha pizzaria tem uma entrega de 15 minutos, eu oscilar 5 minutos, 6 minutos e avisar esse meu cliente de que realmente eu tive um afastamento do pizzaiolo por questões de saúde, enfim, mas que isso o deixo confortável e não vai impactar no meu resultado. Então essas alternativas, quando a gente fala do planejamento estratégico, ela tem que ser formulada para que atenda realmente essas necessidades. Para depois, percebam, determinei os objetivos, fiz uma análise interna e externa, somente, vi as alternativas, somente para depois eu começar a elaborar um planejamento estratégico. Por quê? Existem pessoas, já falei isso para vocês em sala,
existe um estudo que diz que mais de 70% das empresas não completam o terceiro aniversário exatamente por falta de planejamento estratégico. Então percebam, quando eu faço o levantamento de tudo que eu preciso da parte externa, faço o meu levantamento interno, traço meus objetivos, penso nas alternativas, eu tenho condição de fazer um bom planejamento estratégico, para só depois eu implantar e executar e numa última situação fazer avaliação, ou seja, acompanhamento desse processo. Aí depois a gente fala aí no próximo slide dos benefícios do planejamento estratégico. Quando eu tenho um bom planejamento estratégico, qual é a primeira coisa que facilita ter um bom planejamento? Vocês já pararam para pensar nisso? Nós já falamos inclusive na sala. Nós estamos falando do processo decisório, lembra? Tomada de decisão. Decisão significa corta, ou seja, cisão. Quando eu decido alguma coisa, eu abri mão de outras. Ou seja, quando o administrador, o gestor, toma uma decisão, ele cortou com as outras possibilidades. Por isso que tem que ter um bom planejamento estratégico. Para quando eu decidir algo, eu vou ter que abrir mão. Já ouviram aquele ditado que toda decisão você tem que escolher alguma coisa e abrir mão de outras coisas? Ele é muito assertivo quando a gente fala da gestão. Então não existe outro caminho. Se eu decidir alguma coisa, se foi bem planejado, eu pensei na melhor possibilidade. Então isso me dá a oportunidade de ser assertivo, né? Toda decisão, renúncia. Então se eu fiz uma decisão, eu renunciei com outras possibilidades. Para isso, um bom planejamento. Os benefícios desse planejamento estratégico estão totalmente pautados numa boa tomada de decisão. Quando eu tenho um bom planejamento, as minhas decisões elas são mais claras, elas são mais assertivas. E a melhor forma disso acontecer é a gente fazer isso de forma conjunta, o que infelizmente muitas empresas ainda não entenderam, não atuam dessa forma, e elas acabam por não ouvir o tático e nem o operacional. E aí, vocês já ouviram, essa regra veio lá de cima, a gente só tem que cumprir. Muitas vezes as empresas falham, o planejamento estratégico falha, exatamente por não descer, não ouvir o operacional. Quais os benefícios de ter um bom planejamento estratégico? Olha lá, eu coloquei para vocês, aumenta a capacidade da tomada de decisão, promove uma consciência coletiva, ou seja, quando todo mundo sabe onde tem que chegar, fica muito mais fácil haver a cooperação, né? Quando eu tenho a visão conjunta, ou a gente chama muito de visão sistêmica, né? O olhar para o todo, eu consigo delegar mais, né? Quando eu entendo esse processo. E o mais importante de tudo isso, todos estão andando na mesma direção. As pessoas caminham por meio dessas diretrizes, buscando um objetivo único, né? E aí a gente consegue melhorar principalmente. Lembra, quando a gente fala do processo de gestão, os 3 pilares. A gente tem lá produto, processo e pessoas. Se eu tenho um bom planejamento estratégico, eu já analisei o meu produto, já analisei os meus processos e já sei quais pessoas podem contribuir assertivamente para que esse resultado chegue. E automaticamente eu melhoro uma das coisas mais importantes que eu tenho, que é os processos de relacionamento, né? Não podemos esquecer que o ser humano é a mola propulsora das organizações, né? Então eu preciso que ele esteja bem engajado, entendedor do processo e se sinta participativo, ou seja, parte integrante desse processo, para que a gente junto chegue a resultados. E aí a gente saindo do estratégico, que a gente chama do topo da cadeia, porém é necessário que a gente tenha claro que ser o topo da cadeia não significa estar afastado dos demais. Hoje em dia você pega grandes empresas aí, o pessoal do estratégico, eles almoçam junto com o operacional, junto com o tático, porque não podemos esquecer, é o que eu sempre falo em sala de aula para vocês, a camada mais importante da organização é o operacional. Por que eu digo isso? São eles que fazem e que entendem propriamente dito das operações do negócio. Então, quando eles estão engajados, eles têm condição de dar feedback riquíssimos
para o planejamento e também planejamento estratégico também para o pessoal do tático. Quando a gente fala do tático, a camada do meio ali, que estão os gerentes, os supervisores, qual a importância desses caras no processo? Já parou para pensar nisso? Todo mundo, quando entra numa faculdade, fala, pô, eu quero ser gerente de uma empresa, tal, tudo isso. Você sabia que o cargo de gestão, o cargo gerencial, é o dos que mais sofre o impacto na organização? Percebam, ele é responsável exatamente por pegar esses objetivos, otimizar isso, diluir, ou seja, decompor esses objetivos e poder passar para o operacional. Imagina se não houvesse o tático e o estratégico, que pensa diretamente em números e negócios, passasse a informação para o tático. Imagina o seguinte, desceria o executivo, faria uma reunião de manhã, e nessa reunião ele falaria o seguinte, ó, eu quero que a nossa fábrica produza nos próximos 3 meses 17% a mais e iria embora. Aí ficaríamos assim, ó, o operacional pensando quanto que é 17%, o que a gente tem que produzir a mais, o que isso significa é hora extra. Nós não entendemos desse negócio. Nosso negócio é fazer, ou seja, acontecer o processo. Aí a importância do tático, que ele vai falar o seguinte, a empresa quer um crescimento de 17% nesse trimestre, ok. Quanto significa isso em número? Legal, então ela descobriu que em número significa 9.000 peças a mais por mês, nesse trimestre. O que ela vai fazer? Vai diluir isso, olha, nós temos que produzir 3.000 peças a mais. Essas 3.000 peças significa 1 hora extra por dia de cada colaborador que está na máquina X para a gente conseguir atender essa demanda. E aí ela passa já de forma diluída para o colaborador.